nessa tentativa de colocarmos as instruções, os ensinos do Evangelho no nosso mundo íntimo, solidificadamente, de uma forma irreversível, para que a gente possa realmente crescer no campo da espiritualidade, né? Como disse a palavra de Paulo, né? Na casa de César parece que não, mas tem muitos espíritos, santos espíritos que estão avançados no Evangelho de Jesus. Por que será que, desde a época de Jesus, o que ele fez mais foi isso, praticamente? A doutrina espírita, agora, na época de Kardec, para cá com os espíritos, as comunicações dos espíritos, por que será que eles falam que é uma necessidade para nossas almas a prática da caridade? Eles enfatizam, né? Todos eles falam. Kardec, no Evangelho, nos outros livros, ele fala categoricamente, tanto que ele chegou de dar uma sentença quase que uma sentença categórica. Fora da caridade não há salvação. Não falou isso? Então por que será? Então nós vamos aqui, olha aqui. Teve um espírita, através do Ceareiros de Volta, falando acerca do tema, Alfredo Júlio, ele disse o seguinte, no Ceareiros de Volta, né? Porque Jesus, quando primeiro ele apareceu para João Batista, isso depois dos 12 anos, né? Quando ele já tinha, certamente ele já deveria ter 30 anos, quando ele começou o apostolado dele, foi de 30 aos 33, ele foi para João Batista, que era o primo dele, e pediu para ser batizado. João Batista disse, não, eu não tenho a mínima condição eu não consigo nem, eu não tenho mérito, eu não tenho moral, João Batista falou, para abotoar a sua sandália. Como é que o senhor pede para eu me batizar? Não, você vai fazer isso para que se cumpram as profecias que estão em Isaías, lá atrás, lá em Isaías. Faça isso para que as profecias. Isaías disse que que viria salvar a espécie humana, a humanidade, através de informações da mudança de comportamento, mudança de pensamento, iria passar por aquele episódio do batismo. Então ele batizou, mas logo depois ele deu um ensinamento. Qual foi? O primeiro ensinamento de Jesus, qual foi? Não. Antes disso ele falou outro. Uma palavra só. Qual foi? Perdão. Isso foi antes, um pouquinho antes de ele ter escolhido 2 apóstolos. Olha aqui. Pedro e André, que eram irmãos. Simão Pedro era irmão de André, que eram pescadores. E logo depois ele encontrou Tiago e João, que eram irmãos também. E chamou os 4. Os primeiros apóstolos que ele chamou foram esses 4. Mas antes ele deu um ensinamento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Então, a mudança, a colocação de ingredientes mentais evangélicos para alguns, para outros não. Eu não vou generalizar, dizer que é para todo mundo. Mas para alguns tem que começar pelo arrependimento. No arrependimento, sincero, a pessoa se arrepende do que fez, que não estava muito bem feito, e não faz mais. Agora
dependendo do mal feito, aquilo traz, é uma culpa, né? E aquilo a pessoa, igual o bom ladrão, interessante com o bom ladrão, que o bom ladrão censurou o mau ladrão, estava debochando de Jesus. Você não é o Messias, então se salva e nos salva, que eu quero ver. Deboche. Aí o Jesus não falou nada e o bom ladrão falou, não, você não pode fazer isso, ele é inocente, nós somos pecadores, merecemos o que vamos passar, mas ele não. Como é que você fala um negócio desse? Aí, mestre, quer dizer, ele reconheceu a investidura espiritual, a missão espiritual de Jesus, ele reconhecia. Ele reconheceu e falou, mestre, se puder, me ajude. Fez um pedido, e Jesus falou, não, ainda hoje eu te digo, ainda hoje, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Era um lugar cercado por muro, era um paraíso, estarás comigo no paraíso. O paraíso era cercado por um muro grande, uma placa, paraíso, é aqui, uma porta. Esse paraíso é um estado mental, como o céu é um estado mental. O inferno é um estado mental. Somente isso. Agora, claro que no plano espiritual os afins se atraem. Pode haver um agrupamento de pessoas com esse gênero de provações que se agrupam. Inferno, céu, purgatório. Tá? Então, que mecanismos nós estamos colocando na nossa mente? O interessante também é que nós estamos preparando hoje todos nós, com os ingredientes mentais que nós estamos colocando na nossa mente. Estamos preparando o quê? A próxima existência, a próxima reencarnação. Isso, o Alfredo Júnior fala isso para ele. Inegável que o Espiritismo é interessante, consolador. O Espiritismo consola. Quando eu me tornei espírita, com 21 anos, eu fiquei alegre. Quer dizer que vai ser assim, eu não vou morrer nunca, eu não vou desaparecer, não, outro. Eu esqueci erros, 21 anos. Carnavais, farras, eu esqueci. Eu fiquei alegre porque eu sabia que eu não ia morrer, eu não ia acabar, que seria uma falha divina. Morrer e acabar, que história é? Continua vivo. Tem um livro de André Luiz, que o Espírito chegou para Clarencio, se não me engano, o instrutor de André Luiz foi instrutor, numa audiência, ele chegou na hora dele, na vez dele, e caiu a minha petição acerca dos meus haveres, das minhas terras, que eu enviei para Pedro II. Ele fala, se não me engano, um personagem lá do Império. Como está? Ele está demorando. Ele não tinha noção do tempo. Ele não sabia que estava desencarnado. Agora a gente vê os ingredientes que ele colocou na cabeça para, ao desencarnar, ele achar que não tinha desencarnado. Não, ele não sabia. Ele achava que estava vivo, encarnado. E foi tomar satisfação com aquilo, como quando a gente vai para uma repartição pública da prefeitura, do Estado, do federal, que não é o mesmo processo, está demorando. E aí, como é que fica? Vai demorar mais? O espírito desencarnado procedeu desta maneira lá no plano espiritual. E sabe qual foi a resposta do espírito? Não, nós estamos vendo isso. Quer dizer, caridosamente, o espírito de Clarencio, não, você tenha calma, está sendo observado, julgado. Aí ele saiu falando, quer dizer, a gente vê como é que a mudança nossa não é feita no estalar de dedos, nem num passe de mágica.
existe uma grande vontade íntima. E nós temos que colocar em prática. Vencemos as agruras e dificuldades da vida. Então ele falou, o Espiritismo é consolador. Acima disto, porém, ele confere responsabilidade do conhecimento espiritual. Então isso que nós estamos falando aqui, agora, eu sou o pior que estou aqui, estou falando, então eu vou ter que dar testemunho disso. Se eu não der, eu estou, como diz o outro, no agilha do mar, eu sei de cachorro. Obrigando a cada um de nós, espíritas, a responder pela elaboração dos ingredientes mentais que nós estamos colocando na nossa mente. Agora, o esforço de melhoria íntima, nós temos que desenvolver um esforço. Então, como é que eu faço? Eu falei na caridade no início. Como é que eu faço para me melhorar intimamente? Então, nesse esforço do trabalho do bem, olha, então ele dá uma indicação, tem que trabalhar no bem. Suavizaremos a vida próxima, a encarnação futura. Como também ajudaremos na melhoria e esclarecimento de quem? Também de quem? Hein? Quem tem ideia? Nesse esforço nós vamos ajudar alguém. Quem? Nós é primeiro. Primeiro vai ser ajudado só nós. Depois. Próximo. Quem é esse próximo? Hein? É, também. Mas tem mais. Tem mais gente nisso. Que é motivo de preocupação nossa. Nossos inimigos. Hein? Nossos inimigos. É. Filho. Pode ser encarnado ou desencarnado. Mas aqui ele fala: ajudaremos a melhoria e esclarecimento dos desencarnados que os observam e os acompanham. Então, peraí, ele é alma ruim, mas ele está trabalhando, ele está ajudando, está dando sofá para os outros na rua. Eu tirou blusão, ficou sem camisa, tirou blusão, o outro estava com frio. Tudo certo. A gente adotamos aqui no centro uma criancinha, uma família, uma mãe. Adotamos, entre aspas, passamos a interessar, perguntar por ela. Assim que ninguém veja no centro, a gente ajuda, por lado público, sem contrariar as normas da casa. Isto jamais vai ser esquecido e vai nos ajudar. E o desencarnado vai nos olhar com simpatia, vai passar a nos olhar com simpatia, vai passar a nos olhar diferente. Por isso que os espíritos recomendaram, e Jesus também recomendou, que a gente devesse fazer a caridade. Então o espírita tem que fazer a caridade, não tem jeito. De uma forma ou de outra ele tem que fazer a caridade. Então, através da militância, da vivência e da caridade que a gente cresce espiritualmente. Não é isso? Então nós estamos fazendo no Espiritismo, que é a recapitulação da prática do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, está recapitulando através do comportamento dos espíritas na vida, no cotidiano. Então a gente tem que saber qual é. Através da leitura de páginas, como essa, por exemplo, do estudo, e do trabalho. O trabalho da saúde, o trabalho do bem. Prolonga a vida, cura a enfermidade, uma série de coisas. Então, olha aqui, os mentores e outra coisa, não é só a gente modificar os que estão nos acompanhando, que podem ser até inimigos, adversários do passado, mas também os mentores da vida maior olham a gente com expectativa, pelo que nós estamos fazendo. Aí passam a nos ajudar. Por isso que
eles preconizaram a prática da caridade, né? Então, o Espiritismo explica o problema da experiência de Deus. O que acontecia quando João, Pedro, aquele pessoal começava a fazer, dava sopa? Eles davam sopa. Eles abrigavam, rara coisa é, que hoje é raro fazer isso, mas eles abrigavam nas casas do caminho doentes, loucos, leprosos. Sempre tinha um lugar, uma cama sobrando. Não tinha um edredom, que edredom é de hoje, mas tinha um pano grosso. Quando o espírito tinha que improvisar, quando o Eurípides Bassanufo começou a fazer reunião mediúnica lá em Santa Maria, quando ele começou, que se tornou espírita, sabe que mesa era? Sabe? Quem adivinhar, a Maria vai dar uma coleção completa, encadernada de André Luiz. Sabem que mesa o Eurípides Bassanufo e os amigos dele começaram a fazer, e aquela moça parece que, olha Maria, você está perdida, hein? Não, você se salvou, não foi choque. Para ver quando a pessoa quer arranja meios, de qualquer maneira. Eles tiravam a porta, que eles não tinham mesa, botavam em cima de caixote, mas era a porta. Era a porta. A casa ficava sem porta. Hein? Faziam as reuniões, quando acabava a reunião, botava a porta no lugar e fechava pronto. E a casa do Chico não tinha porta. Durante um bom tempo, lá em Pedro Leopoldo, tinha o quê? Um pedaço de pano que saía de cima, vinha lá de cima, amarrado até o chão para impedir a passagem das pessoas. Um pedaço de pano era a porta da casa de Chico Xavier. Ele sente Jacarandá, Móvel, cerejeira, né? Qual é a madeira mais valiosa? Hein? Peroba do campo, trabalhada, né? Cheia de almofadada. Teve um amigo que tirou, que eu contei aqui, porta e janela da casa, estava tudo muito bom, era de Jacarandá, tirou quem queria botar mais novo, melhor, mas estava bom. Aí quando acabou de tirar, tinha que arranjar dinheiro, porque era caro, ele infartou. Nós atraímos as agruras e dificuldades da vida. Eu não podia viver de uma forma simples. Aqui ele falando aqui, ó, Herculano Pires, depois eu vou falar para vocês. Hoje nós vamos até 7 horas, porque a Maria disse que não tinha problema. Bom, o problema da experiência de Deus, o Espiritismo explica, poderia ser resolvido com um mínimo de reflexão de nossa parte. Mas nós, como somos complicados, temos problemas intelectuais, psíquicos, etc. Então nós precisamos refletir mais, pensar mais. Se Deus está em nós, foi Jesus que falou, vós sois deuses. E por isso mesmo somos deuses em potencial, segundo a própria expressão, vós sois deuses. Por que necessitamos de uma busca artificial de Deus para termos a experiência de sua realidade? No início da nossa prática religiosa, lá atrás, nós tínhamos práticas exteriores de ficar de joelhos, não é crítica, é apenas uma análise. O Espiritismo não preconiza. Vou falar para vocês, olha aqui. O problema não é meu, o problema é de Herculano Pires que falou isso. Agora, que ele falou está certo. Como é que o Espiritismo é? Para aqui. Por isso que ele a pureza, existe a pureza doutrinária. Nós não seguimos nada, aqui não tem nenhuma imagem, não tem nada. Se botasse um retrato de Fabiano aqui, aí alguém dizia, eu vou com a lâmpadazinha, coitado, para ele não ficar no escuro de noite, e alguém botava a lâmpada. Aí vinha um aqui, chegava, não tinha ninguém vendo, se ajoelhava e fazia uma prece. Aí virava o quê? Ritual. O Espiritismo não tem ritual. Então olha o que Herculano Pires fala. O Espiritismo representaria o cumprimento da profecia evangélica da religião em espírito e verdade, que se desenvolveria sob a égide do próprio Jesus. Então Jesus é que dirige os destinos do Espiritismo. Foi ele que mandou Chico Xavier e Allan Kardec no início. A religião espírita não se organiza em forma de igreja, não admite sacramentos,
não admitiu nenhuma forma de autoridades religiosas do tipo sacerdotal. Vocês viram algum sacerdote aqui? Já viram? Com uma roupa diferente e sendo reverenciado pelo não. A liderança é diferente. Tem que ter diretoria, presidente, tem que haver, porque a vida material pede. Mas não quer dizer que o presidente é maior que os. Não. É tudo igual. Mas tem que ter alguém. Né? Ela não admite sacramentos, nem admitiu nenhuma forma de autoridade religiosas do tipo sacerdotal. Não há batismo nem casamento religioso no espiritismo. Existe? Casamento espírita? Não existe. Já me chamaram para fazer prece em casamento. Não. O espiritismo não tem casamento, não. Agora, se quiser, só as famílias, mais ninguém, a gente faça uma prece, é diferente, né, Maria? Eu acho que é diferente. Mas é muito perigoso porque aí cria o Gilson, que é o presidente do Euripides, ele fez um casamento lá em Bangu. Ele fez casamento, coisa, não fiz uma prece. Todo mundo pode fazer prece. O pai, o pai da noiva, o pai do noivo, se tivesse, pode estar desencarnado, mas a mãe, faça a prece, o próprio noivo faça a prece, faz a prece, a noiva. Isso é que eu quero, é fazer prece, olhar, orar, pedir a Deus. Pedir, Senhor, que se eu estiver no meu programa daqui a 50 anos, quando eu estiver tudo esmulambado, tudo feio, tudo cheio de ruga, que eu continue. Tem um livro de André Luiz que tem um casamento no plano espiritual. Que livro é? Eles descrevem o casamento. Qual é o livro? Nosso é Os Mensageiros, não é? Os Mensageiros. Que aí Cipriana, que era o espírito superior, falou assim, não, André, aqui tem festas sociais, aqui tem casamento. Mas o casamento aqui é diferente do casamento lá da terra. É o casamento de alma para alma. Aqueles que amaram a terra de alma para alma merecem casar aqui. Então ele arrematou logo. Ele deu as condições. Aí veio o casamento. É a união de espíritos. Aquele livro Renúncia, Alcione, né? Estava em planos superiores, pediram para voltar, para reencarnar, reencarnou, como sofreu, e através de sofrimento, veio como freira e ele como padre. Ele adorava o Alcione, quis abandonar a batina, quis abandonar tudo. Não, ela aguentou, não, porque ela tinha a determinação, ela sabia aquilo ela já estava decidida há muitos anos a seguir, a ser devota, discípula, apóstola, é assim, feminino, apóstola de Jesus. É diferente. Paulo falou, aquele que segue a Jesus, nova criatura é, se modifica. Então, continuando com o Herculano Pires, por isso que eles falam que a pessoa deve fazer caridade, ela quer. Todos esses formalismos são considerados como de origem pagã e judaica. Entende-se o batismo como o rito de iniciação que Jesus substituiu pelo batismo do Espírito. Batismo do Espírito, olha só. Sendo este considerado como a iniciação no conhecimento doutrinário. Não tem dogma. Então eu vou... Olha o que acontece também. Então, mas antes de eu falar do mecanismo, o que acontece quando a gente faz a caridade, vou dar uns exemplos de Pedro, todos os espíritas atuais, mas antes...
os judeus mandaram os sacerdotes e levitas interrogarem João Batista. Está no Novo Testamento isso, quem quiser. Aí perguntaram, quem és tu? Ele falou, eu não sou o Cristo, porque eles estavam pensando que ele era Jesus. Vê só o que está embutido nisso aí, essas perguntas e respostas. E interrogaram, então quem és? Tu és Elias? Ele falou, não. Laconicamente, ele não era de falar muito. Tu és o profeta? Ele respondeu, não. João Batista. Disseram-lhe então, quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Aí ele deu outro ensinamento parecido com aquele de Jesus. Endireitai as suas veredas, os seus caminhos. Então, como disse o profeta Isaías, é uma orientação de conduta. É uma orientação de conduta, quer dizer, eles queriam pegar o João Batista pelo pé. Mas quando ele disse, vem cá, você é um dos profetas? Não, não sou. Você é Jesus? Não, não sou. Mas você é Elias? Então não. Isso quer dizer o quê? A reencarnação, minha gente. Lá eles já sabiam que existia e sabiam, conheciam a reencarnação, só que eles usavam o nome de ressurreição, né? Mas quando ele pergunta, você é Elias? Reencarnado, porque Elias tinha morrido muito antes. Não. Se é Elias que voltou, está escrito, está lá no Novo Testamento. E como é que alguém diz que não existe, que ninguém falou nada da reencarnação? Que isso é ideia dos espíritas. O Novo Testamento está cheio de alusões à reencarnação. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui para tem o pessoal querendo dormir, eu vou fazer uma brincadeira. Então olha aqui. Então, tinha um cidadão que era um devoto, religioso, fantástico, orava maravilhosamente bem, fervorosamente. Queria ser um religioso perfeito. Aí ele foi ouvido. Aí Deus mandou o gênio do bem, soprou no ouvido dele e falou assim, você vai chegar até onde você está pedindo. Você vai, com esse fervor, essa vontade, não tenha dúvida, você vai, porém, vírgula, uma vírgula desse. Porém, existem algumas condições. Quais são? Aí ele teceu, ele descreveu 17 condições para ele se tornar um santo, o Espírito puro. 17. Então a nossa irmã aí vai falar o número de 1 a 17. Pode falar. 5. Bom, a quinta condição é a seguinte, olha aqui. Ó. Ajudarás ao necessitado que se perdeu no sofrimento e ao ímpio que se precipitou nos despenhadeiros da ignorância. Então a senhora está convidada a ajudar o necessitado. Diz outro número. 11. É uma condição para virar santa, hein? Se você só quiser, 11. Ou cantar Maria. Fixar-te-ás no dever, acima de todas as considerações, convicta de que toda a glória pertence ao Criador. É cumprir o dever, esquecer comentários, olhares, o meu dever. O que tem que fazer? Lavar o centro? Lavar o banheiro? Ajudar a pobre a levar sacola pesada até o ônibus? Maria vai dizer um número de 1 a 17 menos o 5 de 18. Número 2, aqui. Regozijar-te-ás, fores desprezada. No CCA, quando ela for desprezada, ela vai se regozijar.
Senhor, é o que eu mereço. Graças te dou. Manda mais desprezo para cima de mim. Manda pergunta. Foram as condições que o Espírito falou. Quer ser isso que você está pedindo? Tudo bem, mas existem condições. São essas diferentes do mundo. Aquela prova conhecida, todas decoraram. Até aquelas que não estão mais aqui, mas que já ouviram, né, que vêm sempre, que faltaram hoje, né? Na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio nas dificuldade, falta de dinheiro, né? Então, aí eu vou ler outras, vou fazer mais uma perguntinha só. Nosso amigo lá que foi do Eurípides, agora é do Fabiano. Diga aí o número. 8. 8. Quantos já foi? Não foi não? Foi. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém. Entretanto, vigiarás dia e noite os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Tudo isso serve para todos nós. A gente ficava se detendo. Hoje eu estava trabalhando lá, estava lá atendendo, fazendo os clientes lá do Eurípides subirem espiritualmente, que eu sou dentista, né? Estava ajudando eles a progredirem espiritualmente, que eu sou dentista, né? Estavam lá sofrendo na minha mão. Então, hoje em dia o tratamento dentário não sofre, mas eles ficam com medo, né? Ficam com medo. Então, aí de repente eu, o outro colega e uma moça que ajuda a gente, de repente que eu não olho, eu também estava participando. Todo mundo criticando o Lula, esse episódio que está vendo aí. Aí eu falei, vem cá, peraí, o Espiritismo fala isso, fala para a gente fazer isso, vamos parar, senão o ambiente vai ficar ruim aqui. Era o que nós estávamos fazendo. Aí, nós estávamos fixando no erro dos outros, e o Espiritismo manda isso. Claro que não. Eu estou muito longe, me dá até, eu fico com pena, vontade de chorar, quer dizer, como é que eu fui fazer um negócio? Então ele deu assim, outras considerações. Consagrar-te-ás à prática do bem sem perguntar. Desculparás centenas de vezes, diariamente. Olha aqui, ele botou centenas de vezes diariamente, todos os dias. Então a gente pode ser ofendido, ser maltratado mais de 100 vezes, né? Então ele mandou aqui, ó. Fixar-te-ás no dever acima de todas as considerações, convicto de toda a glória pertence ao Criador. Outra, confiarás no dever, fixar-te-ás no dever acima de todas as considerações. Não foi essa não. Confiarás no Senhor de modo invariável. A gente confia? Confiarás no Senhor de modo invariável, ainda mesmo quando o desânimo te assedia por todos os lados. Mas então, aí depois vem o gênio do mal. Sabe o que o gênio do mal sugeriu? Isso vai me dar muito trabalho. Ele falou, isso que ele falou vai dar muito trabalho. Eu faço não. Quer ver? Faz isso, ó. Meu filho, não te preocupes com ideais superiores. Esquece isso. As estrelas são maravilhosas lâmpadas no firmamento, mas são inalcançáveis. Auxilia-me a conservar na terra tal qual é, para que a luz não nos incomode o milenário serviço de sombras. Mal começou a dar essas opiniões, esses convites para ele fazer. Alarga a tua gaiola e põe as almas desprevenidas dentro dela. Jamais perdoes, porque perdão é fraqueza. Olha só que ele falou. Antes de ser bom, preocupa-te em não seres tolo, não seres enganado, né?
Se alguma bomba te ameaça a residência, bota na porta do vizinho. Uma bomba, bota na porta do vizinho. Nunca te sacrifiques por ninguém, para só. E por aí vai. Então, meus amigos, aí Pedro... Então, por que Pedro, eu até não falei direito ainda, por que ele preconizava, por que Pedro fazia caridade? Olha o que acontecia quando ele fazia caridade, olha lá. O espiritismo evangélico hoje recapitula o cristianismo. Pedro e os companheiros de apostolado, os apóstolos, né, no intuito de incentivar a obra da legítima iluminação interior. Então, primeiro, a prática da caridade faz com que a gente se ilumine intimamente de verdades espirituais. Então, nós temos que praticar a caridade para a iluminação interior também. Bom, eles se obrigaram, os apóstolos naquela época, olha só, foi fácil, foi moleza o que eles faziam. Eles se obrigaram a longo, foi curto, foi rápido, eles se obrigaram a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Quem eram eles? A maioria deles, esses infortunados, entraria em contato com Jesus. Então, quando Pedro e os apóstolos ajudavam os pobres, aqueles sofredores e desvalidos da sorte, estava concorrendo para que eles entrassem em contato com Jesus. Eles estavam ajudando, fazendo a caridade. Então, eles olhavam. Teve uma quentinha aí que nós fizemos, que o rapaz no final falou sobre o quê? O sábado à noite, último. Olha, afiando, posso falar um negócio? Pode. Eu afiando só ao Senhor o seguinte: a refeição melhor que eu comi nesta semana foi essa de hoje. Então, a esperança dele aumenta. Ele pensa em Deus. Eu comi, minha fome passou. Quem é que matou a minha fome? Foi o pessoal do centro, mas antes do pessoal do centro, vem aqueles pensamentos que o Espírito guia, bota na cabeça dele. Não precisa ser em forma de frase, não, é em forma de emoção, de pensamento sem frase. Ele sente aquilo, aí ele pensa em Deus. E às vezes ele pensou em suicídio e larga, abandona a ideia de suicídio. Por isso que Jesus falou, tem que fazer a caridade, o Espiritismo também falou. Nós aproximamos os pobres de Jesus. Que trabalho mais maravilhoso que esse? Então, bom, a maioria deles entraria em contato com Jesus através da sopa humilde, do teto acolhedor. Eles botavam gente para dormir, conforme eu falei. Lavavam leprosos. Aqui alguém lava leproso? Não. Leprosário está lá na Curupati. Mas naquela época fazia. Tratavam de loucos obsediados, assistiam órfãos e velhinhos desamparados. Assim, os continuadores do Cristo, que eram os apóstolos, davam trabalho a si próprios. Eles trabalhavam. Então veja o que acontecia com o trabalho deles. E dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente. Por que você está assim? A lei de causa e efeito, por que você está sofrendo, coisa que o papel do Espiritismo tem que fazer junto dos pobres. Quando dá a sopa, quando vai socorrer, ele tem que dizer por que o pobre está naquela situação, de uma forma muito branda, muito macia, muito calma e amiga. Para ele, senão não adianta, senão é assistencialismo. Então, ele tem o pobre, assim, eu sei porquê. Eles falam, muitos de nós falamos, até o ateu fala, né? O ateu, eu acho que na última geração eu fui isso e aquilo. Eles falam geração, né? Ou na última encarnação eu fui isso e aquilo. Quer dizer, no fundo eles sabem. Então,
esclarecendo-lhes a mente, ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo Evangélico a recapitulação do cristianismo. A recapitulação do cristianismo. Então, e os mentores da vida divina apreciam os trabalhadores espíritas pela dedicação que eles manifestam na responsabilidade que eles executam as tarefas, né? Então, meus amigos, esse, para encerrar, Júlio César Leal, olha o que ele diz de nós, ele fala da gente aqui, ó. Ninguém permanece no Espiritismo por força de rituais ou de tradições. Ninguém. Aqui não tem ritual. Nos templos e círculos que lhes definem atividades e objetivos, ficam simplesmente os espíritos encarnados e desencarnados que já despertaram para a verdade e que se afinizam no excelso binômio servir e pensar. Servir e pensar. Então, através desse binômio, para aqui, estudo, eu vou botar aqui, ó, pensar, quer dizer, melhora o pensamento. E trabalho que melhora o sentimento. Então a gente pode fazer vários exercícios, começando pela prece, mãe, dizer, meu Deus, eu não vou pensar mal hoje. Não vou ter nenhum pensamento mal. De ninguém, nem das coisas, nem da vida, nem do Lula, nem da Dilma. Não vou. Se alguém vier comentar, a gente fica calado. Não é mal, toda coisa boa. Não faço força. E o outro teve câncer, operou minha garganta. O senhor teve câncer? Não, então o senhor está melhor do que ele. Eu contei do rapazinho que foi levar remédio lá em casa, eu contei aqui. Ele foi levar remédio lá em casa, o rapazinho. Aí eu olhei com a palavra, através da palavra, a gente pode, palavra simples, discreta, nós podemos ajudar as pessoas. Então o rapazinho foi levar o remédio. Aí eu percebi que ele não estava com uma cara muito boa. Eu senti, né? E aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela te conhecia, mais ou menos. Por quê? A vida, aí ele ia começar a falar mal da vida. Não, pera. Antes de você falar qualquer coisa, eu vou te dar 4 razões para você considerar que a tua vida é boa. Uma, você está empregado na farmácia. Tem gente que está desempregada, que é emprego não tem. Então você já tem uma vantagem. 2, você está com o corpo perfeito, 100%. Pelo menos aparentemente a gente está trabalhando. Tem gente que está na cama, com doença crônica, paralítica. Daria tudo. Toda a fortuna, tudo. Para andar. E não pode andar. Você pode. 2 vantagens. Aí o rosto dele foi começando a se modificar. A fisionomia dele foi começando a se modificar. 3, você está ganhando um dinheirinho. Pode ser até salário mínimo, que é pouco. Ele falou, não, eu ganho 2. 2? Então me diz o endereço dessa farmácia que eu vou lá pedir emprego. Eu falei, eu sou aposentado, estou ganhando menos do que 2 salários. Né? Eu não posso me queixar, eu não trabalho no consultório, eu não posso me queixar, sou profissional liberal. Nós estamos no dia 31, né? De maio. Dia 31 de maio, abril, março. Em março eu ganhei R$50 no consultório. Agora eu não posso me queixar. Se eu me queixar é uma injustiça.
Abril e maio eu não ganhei nada, nem um centavo. Não posso me queixar. Março eu ganhei R$50. Abril e maio eu não ganhei nada. Não posso me queixar. Posso? Não posso me queixar. Mas continuei falando com o rapaz. Então, olha aqui, você já tem. E a quarta coisa boa, vantagem que você leva sobre muitas pessoas é que você está servindo as pessoas. Você pode, não de morfina, você pode trazer um analgésico forte que alguém pediu, que tem na receita, e que está cheio de dores na cama. E graças à tua vinda até aqui, à tua chegada até aqui, as dores dele vão passar. Aí o rosto dele foi se iluminando. A gente vê vantagem nas coisas. Platão falou, filósofo, né? Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Aquela moça, só vou falar o primeiro quarteto, depois passar o microfone para a Maria, que está chegando a hora. Aquela moça que bateu pedindo esmola lá em casa e a Ana, minha mulher, abriu o livro. E a Alta de Souza abriu o livro por acaso. A Alta de Souza respondeu para ela: não menosprezes quem te bate a porta. Contempla a segurança do teu ninho. E repara lá fora o torvelinho da miséria que pude e desconforta. Mas um poeta é fantástico, o poeta é igual. Ele fala coisas bonitas, românticas, coisas de Deus. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Quem não conhece essa, né? Embora a miséria amarga do mundo de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Que coisa linda, bonita, né? Em forma de poética, verso. Parece que tem música na palavra. Então, isso é que é espiritismo. Às vezes, nas coisas mais insignificantes. Como é que nós formamos a nossa personalidade? André Luiz fala, olhando um outdoor durante o dia, no ônibus, lendo uma página de alguém que nos deu, lendo um livro espírita, que está cheio de mensagens boas, ouvindo alguém, concordando ou não, dependendo do que ele fale, estimulando, fazendo uma prece íntima, que sei que o outro saiba, pedindo por ele, pedindo pelos doentes, visitando o hospital, no passe aqui. Então nós temos muitas e muitas coisas, caridade para fazer, tudo isso é caridade, um sorriso é caridade, Emmanuel fala isso. Um copo de água é caridade. Por isso que os espíritos e Jesus, há 2012 anos, nós estamos aqui, que ele nos convida a fazer a caridade. Tá? Então, agradeço a atenção de todos, que todos possam ter saúde, peçam a diretoria da casa, trabalho, eu quero mais trabalho, bastante trabalho, sobretudo os piores, trabalho aí. Um centro grande de Niterói que não tem um empregado, o centro é 3 vezes maior que esse aqui, 3 vezes maior que o nosso Rio. 200 pessoas trabalhando, não tem um empregado algum. Sabe quem faz o trabalho? Os voluntários. Também eles adotam. Eu vou adotar a cozinha, uma parte da cozinha. Eu vou adotar esse quadradinho da cozinha. Então, aquele quadradinho escuro. Aquele ato cuida. Alguém tem uma nota frontal. O quadradinho da cozinha. Frontal, banheiro número 1. Numera os banheiros, tem 4 banheiros. Frontal, banheiro número 2. Ele dá um material para ele. Mas ele é responsável pela limpeza durante o ano inteiro. Eu agradeço a atenção, obrigado Maria. Maria é uma criatura que eu admiro, Maria e todos vocês aqui, nosso amigo lá, que eu não sabia, ele tem qualidades de espírito já, né? Ele pintor, sabia disso? Ele pintor. Ele falou, ele pinta muito bem, é músico, toca violão. Essas são qualidades do espírito que eu, por exemplo, não tenho.
Eu quis me meter a pintar uma vez, sabe o que a professora falou? Ela conhece brocha? Brocha de quê? Aquela grande pedreira, conhece, compra uma, esquece os pincéis, tudo dá para pintar a parede.